Por favor, abra a Bíblia comigo em Jonas, capítulo 2, livro de Jonas, capítulo 2, versículo 6. É o quinto livro depois de Daniel. É mais difícil de achar, né? Jonas, capítulo 2, versículo 6. Amém? Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Amém? Quando nós falamos no livro de Jonas, logo vem à mente Jonas caindo no mar, e um grande peixe o engolindo. Mas eu gostaria de chamar a atenção da igreja nesta noite, talvez não seja nenhuma pregação, mas eu gostaria de chamar a atenção para a gente refletir um pouquinho, meditar um pouquinho através desses versículos sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus e sobre a sua soberania. Nesses últimos dias, a expressão que nós temos ouvido bastante, e eu acredito que os irmãos também, é aquela expressão: não se preocupe, Deus está no controle de tudo. Ou Deus não perdeu o controle de nada, né? E mesmo quando às vezes nós queremos uma ação visível de Deus, que as coisas estão acontecendo, às vezes a gente sabe, a gente ouve que Deus está no controle de tudo, mas às vezes a gente não vê nada acontecendo, não desenrola, e a gente chega a vacilar. Mas eu quero dizer nesta noite que Deus está no controle de tudo. Porque nós fazemos planos, nós fazemos projetos e de repente são frustrados. O que aconteceu nesse ano de 2020? Quantos tiveram planos? Mas nenhum imprevisto pega Deus de surpresa. Porque nenhum plano dele pode ser frustrado. Ele sabe, a gente se surpreende, nós somos pegos de surpresa, mas o Senhor não. Até a situação que dá errado para a gente, Ele usa para que o projeto dEle, para que o propósito dEle se cumpra em nossa vida. Eu percebi essa soberania de Deus, lendo esse livro de Jonas. Jonas, ele era um profeta de Deus, ele era filho de profeta, e Deus dá uma missão para ele. Jonas, dessa vez não era para profetizar para o povo de Israel, era para profetizar para uma outra nação, uma nação pagã. E Deus fala: Jonas, levanta-te e vai até a grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a malícia tem chegado até mim. Era uma cidade grande, Nínive era a capital da Síria. Era uma cidade poderosa, poder político. Era considerada uma máquina de guerra. Era uma cidade muito rica, muito poderosa. Só que a cidade, ela era uma cidade violenta, sanguinária. Sabe qual era o prazer da cidade, daquele povo? Era matar. Era uma cidade onde tinha os exércitos, era um exército preparado, os soldados eram soldados treinados, mas eles tinham prazer em matar. Eles cortavam a parte do corpo das pessoas, eles cortavam a orelha, cortavam o nariz, cortavam o braço. Eles furavam os olhos dos prisioneiros, dos cativos. Eles faziam pirâmides de cabeça. E foi para essa cidade que Deus mandou Jonas ir. Alguns pregadores malham Jonas, mas se Deus mandasse uma ordem dessa para a gente, eu acredito que muita gente fugiria. Né? Porque era uma cidade violenta, sanguinária. E Deus fala assim, no livro de Naum, fala, cita essa cidade de Nínive. Os irmãos depois leiam o livro de Naum. E no livro de Naum fala, era tantos mortos que perdiam as contas. As pessoas tropeçavam nos mortos. E foi para essa cidade que Deus mandou Jonas ir. E eu acredito que o desafio de Jonas não era ir para essa cidade e pregar que Deus destruiria aquela cidade. O desafio não era esse. Sabe qual que era o desafio de Jonas? Era aceitar a misericórdia de Deus para com esse povo. Era aceitar a graça de Deus para com esse povo. Afinal de contas, uma cidade dessa que mata tanta gente, que é sanguinária, que não pensa em ninguém, só quer matar, merece uma punição aos nossos olhos. Uma hora alguém tem que se vingar, não é possível que isso deixe acontecer solto. E Jonas, ele queria muito mais que essa cidade fosse destruída.
Porque lá mais para frente, ele fala que o Senhor é misericordioso, ele é benigno, ele é tardio em irar-se. E Jonas sabia que se aquela cidade se convertesse, Deus não destruiria. Porque Deus, ele poderia destruir aquela cidade, mandar um fogo consumidor, acabar com aquele povo. Mas ele é um Deus que dá oportunidades para o homem se arrepender. E o que me chama a atenção é que a gente fala assim de Jonas, mas às vezes nós agimos igual a ele. Por que, irmãos, nós agimos igual a ele? Porque a graça de Deus, aos nossos olhos, que às vezes a gente não passa de religiosos, que a graça de Deus é para mim e para você que é pecador comum. Mas aquele criminoso que matou muitas e muitas pessoas, que tiraram vidas de inocentes, que sem remorso, às vezes a gente vê na televisão, dando entrevista, não tem um pingo de remorso, numa frieza, não se arrepende. Ele merece a graça de Deus? Mas nós condenamos e nós não queremos aceitar. Ou quantos de nós achamos injusto uma pessoa dessa que mata, imagine matando crianças inocentes, deixando família em luto, sofrendo, não mostra um pingo de arrependimento, e aí na hora da morte ele se entrega a Jesus e é salvo? É justo isso? Mas a gente está dentro da igreja e às vezes a gente acha que isso não é justo. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele mandou o seu Filho para morrer para todos aqueles que nele crê. A graça de Deus, ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens, né? Ele é longânimo, porque ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E é o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento. Agora fala, você merece estar aí sentado? Eu mereço estar aqui porque o meu pecado é diferente do próximo? Quando eu peco, é porque eu sou pecadora, eu sou de uma natureza pecaminosa, mas quando o meu próximo peca, ele tem que ser punido. Cadê o pastor? Cadê as pessoas que não estão vendo ele pecando? Porque é o meu próximo. Eu não tenho misericórdia do meu próximo. Eu quero que Deus tenha misericórdia de mim, mas eu não quero agir com o meu próximo. Mas você está aqui hoje, sabe por quê? Porque foi a graça de Deus. Ele manifestou o seu favor na sua vida. Porque nós éramos pecadores, Ele sabia, Ele nos trouxe da lama, no pecado, com todos os defeitos. Sabe por quê? Porque Ele nos amou. Ele nos amou. E a salvação, ela é um presente de Deus. E todos aqueles que nele crê e confessar com a sua boca, ele é salvo. Porque a Bíblia diz, ao Senhor pertence a salvação. Você não pode desistir de orar para alguém que falou para você que não tem mais jeito, porque já está nas drogas, já é perdido. Não é, porque ao Senhor pertence a salvação. Nós temos que aborrecer o pecado, mas quem trata com o pecador é o Senhor Deus. Não cabe a gente julgar. E Jonas não queria que aquele povo se arrependesse, que Deus perdoasse aquele povo. Ele queria mais que aquela cidade fosse destruída. Então Deus fala, Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Jonas levanta, mas ele não vai, ele vai para um lado totalmente oposto. E no capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, diz, Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Quem é que foge da presença do Senhor? E Jeremias fala, ocultar-se-ia alguém esconderijo, de modo que eu não veja? O olhar do Senhor, ele te acompanha. Por mais longe que você queira ir, os olhos do Senhor estão te acompanhando. E ainda fala, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. E a Bíblia diz que o Senhor mandou sobre o mar um forte vento e fez uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Um barco quebrar numa tempestade, a gente até entende. Agora, um navio, sabe por quê? Porque era a mão do Senhor. Era a mão do Senhor. Jonas desceu e dormia profundamente. Às vezes nós enfrentamos tempestade em nossa vida e uns falam até, é o inimigo que está furioso. Não é o inimigo, é desobediência.
Às vezes está uma tempestade tão grande dentro do seu lar, acontecendo uma tempestade na sua vida, e você não está percebendo, porque você está dormindo profundamente. Mas a Bíblia diz, levanta-te tu que dormes, porque Cristo te iluminará. Então, irmãos, às vezes a gente tem que prestar atenção, porque nem sempre é o inimigo. Às vezes é preço da nossa desobediência. E aqueles marinheiros começaram a clamar, cada um ao seu Deus. Começou a clamar, e chegou-se o mestre do navio e disse, que passas contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se livre de nós, para que não pereçamos. O homem que não temia Deus, falou para o profeta, clame ao seu Deus. Os ímpios, o povo que não acredita, está de olho em nós. E às vezes a gente está tão despercebido, dormindo profundamente. E aí lançaram sorte para ver por que sobreveio aquele mal. Caiu a sorte sobre Jonas, e Jonas falou, o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. E os marinheiros continuaram ainda tentando para não lançar Jonas no mar. Mas ele não teve jeito, sabe por quê? Porque era a mão de Deus. Era Deus que estava, atrás da atitude daqueles marinheiros, estava a mão de Deus. Não tem como fugir dos olhos do Senhor, da presença do Senhor. O Senhor, Ele acompanha. Às vezes o Senhor manda nos fazer uma coisa, fala para falar alguma coisa, nós fugimos, mas o olhar dele está nos acompanhando. E aí lançaram Jonas no mar, e o mar se aquietou. Nesse capítulo 2, Jonas começa a narrar o sofrimento dele. Graças a Deus, eu nunca tive experiência em afogamento, mas eu acredito que quem já teve uma experiência de se afogar, sabe o desespero. E Jonas, ele começa a se afogar. No versículo 3 do capítulo 2 fala, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Jonas agora ele tem a consciência que ele estava afundando, ele estava se afogando, porque foi o Senhor que o lançou no mar. E agora ele sente as ondas passando por cima dele. Ele se sente agora cercado pelas águas. No versículo 5 fala, as águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou. Agora ele se sentia envolto da água, não só ele, mas sentindo a alma. E aí ele conta, as águas se enrolaram na minha cabeça. Agora imagine o desespero de Jonas, caindo agora lentamente naquela profundeza. As algas se enrolaram na cabeça de Jonas. Ele estava se afogando mesmo. E no versículo 4 ele fala, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Agora ele se sente lançado da presença do Senhor. Não era ele que estava querendo fugir, lá no capítulo 1, ele estava tentando fugir da presença do Senhor, agora ele se via lançado da presença de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado, a desobediência, ela nos afasta de Deus. Nós não podemos ter comunhão andando uma vida de desobediência. E agora Jonas, se afogando, e ele sentia agora que estava longe do Senhor. Aquela experiência, as águas se enrolando na minha cabeça. E no versículo 6 ele fala, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra. Sabe o que é os fundamentos dos montes? A raiz, ele estava lá embaixo, era a raiz mesmo do monte. Era no profundo mesmo. E aí, cujos ferrolhos se correram sobre mim. É como se ele estivesse passando por uma porta e fecharam o ferrolho. Não tinha mais como ele sair dali. Ele estava morrendo, não tinha mais jeito para Jonas, porque ele estava tendo uma experiência assim, quase morte. Ele estava se afogando, ele estava no limite. Mas a Bíblia diz assim, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Quando eu leio esse versículo, eu me lembro do Salmo 139, que diz, tomo asas da alvorada e me detenho na extremidade dos mares. Ainda lá,
a sua mão me guiará e a sua destra me susterá. Isso me faz perceber, não existe coisa irreversível para Deus. Não existe coisa irrecuperável para Deus. Não existe coisa impossível para Deus. Ele estava no limite. Jonas já estava, quem sabe, era o último suspiro. Mas a mão do Senhor levantou ele das profundezas do mar. Aleluias. Isso nos faz lembrar também que aonde você estiver, o Senhor te ouvirá. Talvez você não esteja na igreja, talvez você sinta no abismo mesmo, lá no profundo, lá embaixo, mas o Senhor está ouvindo a tua voz. Eu amo esse Salmo 139 que diz, ainda antes de vir palavras na minha boca, tu sabes. Era o último suspiro de Jonas, quem sabe, mas o Senhor levantou. E ele fala, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Aleluia! Ele permite que às vezes você chegue até o fim, lá no fundo, para se achegar a Ele. Ele permite experiências dessa, para dizer que eu estou no controle de tudo. Quantas vezes a gente ouve na televisão alguém aprontando uma coisa contra outro e fala, não, era para dar só um susto, saiu, o resultado foi esse, mas não era para ser assim, porque as coisas saem do nosso controle, mas não saem do controle do Senhor, porque a misericórdia dele nos cerca, por frente, por trás, do lado, por cima, nós estamos sob o olhar do Senhor. Aleluia! Aleluia! E sabe por que Jonas teve que ir até o fundo? A disciplina de Deus é um ato de amor. O Senhor, Ele não nos corrige, não é para te matar. Ele não quer te destruir. Ele quer que você chegue a Ele. Ele quer que você viva os projetos dEle. Ele quer que você viva os propósitos dEle, que são maiores, muito maiores que os seus. Ele conhece o teu futuro. E Ele não perdeu o controle, Ele nunca perde o controle. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Ele controla a tua vida, Ele controla a tua respiração, Ele controla a natureza, Ele controla tudo. Aleluia! Se achegue ao Senhor nesta noite. Sabe por quê? Porque quando nós tomamos a rota da desobediência, a gente só desce. A Bíblia diz, um abismo chama um abismo. O Senhor mandou Jonas se levantar. Jonas desceu para Jope, para pegar o navio para Tarsis. Chegou lá, ele desceu para o porão. E do porão ele desceu nas profundezas do mar. Porque a desobediência só leva o homem para baixo. Mas o Senhor te chama nessa noite, volta-te para mim, te arrepende, porque eu sou um Deus misericordioso. Ele não quer te matar, Ele te corrige, sabe por quê? Porque Ele te ama. Ou quando você vê um filho querendo fazer alguma coisa que vai se machucar, vai cair, você não vai repreender. A disciplina de Deus é um ato, a disciplina de Deus é um ato de amor. Aleluia! E a Bíblia diz, se jogue, se lance na presença dEle, porque o coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. Lance a sua culpa diante dEle. O homem vai julgar, mas o Senhor nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ele que justifica, aleluia. Glórias a Deus. E ali ele começa, e no versículo 2 ele fala, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. No Salmo 91 fala, Ele me invocará, e eu responder-te-ei, estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei, porque Ele é um Deus que livra. E Ele permite angústia na nossa vida, sabe por quê? Para chegarmos a Ele.
Quando está tudo bem, a gente não quer saber dele. Mas quando ele coloca um problema na nossa vida, a gente vai para o joelho, a gente vai chegar na presença dele. E ele permite um momento angustiante para que possamos chegar diante dele. E aí o Senhor levanta, o Senhor manda um livramento. E a Bíblia diz, deparou o Senhor a um grande peixe. Deus mandou a tempestade, mas Deus também mandou um peixe. Talvez a salvação de Jonas não foi do jeito que ele queria. Porque quando nós tomamos o rumo da desobediência, a gente quer falar o jeito que a gente quer que Deus nos livra. Se a gente estivesse no caminho da obediência, isso não teria acontecido com Jonas. Se Jonas tivesse obedecido à voz do Senhor. E Deus manda então um peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas não orou quando ele foi lá no navio. O marinheiro falou, ele não temia Deus, falou para ele, Jonas, clame ao teu Deus. Ele não orou. Agora ele foi orar para dentro de um peixe. Não espere a situação se complicar para o seu lado para se chegar ao Senhor. Ele orou agora dentro do peixe. E agora essa oração é uma oração de gratidão ao Senhor. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E Ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei e tu ouviste a minha voz. Sabe por que Ele ouviu? Porque Ele é um Deus misericordioso. Glórias a Deus. E aí, depois de 3 dias, Jonas prega na cidade. E a Bíblia diz que aquele povo sanguinário, violento, se arrependeu. Até os animais jejuaram e se arrependeu. E Jonas ficou irado. Porque às vezes nós não aceitamos a graça de Deus na vida do próximo. E Jonas ficou irado. E o Senhor, a Bíblia diz que ele pregou, saiu da cidade e se assentou para ver o que ia acontecer com aquela cidade. E, irmãos, que a misericórdia de Deus esteja sobre nossas vidas. Porque Ele não nos trata conforme os nossos pecados. Ele não nos retribui conforme as nossas iniquidades. Porque se Ele fosse dar o que nós realmente merecemos, o que seríamos de nós? Mas que a misericórdia de Deus esteja sobre a nossa vida e nos alcance, porque todos os dias a graça de Deus está sobre nossas vidas. Nós dormimos e quando nós acordamos de manhãzinha, a graça de Deus está lá para nos sustentar. Que Ele tenha misericórdia de nossas vidas. Amém. Que Deus abençoe.